Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Olá, gente. O programa Dimensões está hoje tão florido sempre, né? Mas hoje a Rose lá da Rubens Flores caprichou. Rosas. Que coisa mais linda, mais bela, mais romântica, mais amorosa. E para falar de amor, da força de Mãe Maria, nós chamamos o querido terapeuta e amigo que já esteve algumas vezes aqui no programa, que é o Carlos Florencio. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Sempre é um prazer estar aqui com você, Rosana. E nesse tema tão especial que é amor e relacionamento, né? E a ligação, né? Porque a gente fala assim do trabalho que a natureza tem em nos proporcionar coisas tão belas. E às vezes as pessoas procuram o belo no artificial, no material tão distante, numa busca incansável de valores exorbitantes por uma peça, um objeto, quando a natureza traz flores assim. Fala a verdade. É o belo. Para mim, o belo divino, ele possui uma certa simplicidade. Ele nunca é exagerado. Ele é harmônico, né? Porque a beleza sempre deve ser... eu sou formado em artes plásticas também, como você sabe. E todo artista gosta do belo, né? Então, a gente procura sempre criar a forma perfeita, o belo, transparecer esse belo. Para mim, belo é amor divino, né? Então, eu acho que a perfeição com que as coisas são feitas ao longo da nossa vida, se elas forem feitas com esta energia do belo, todo momento se torna prazeroso. Agora, quando a pessoa não consegue perceber em pequenas coisas o belo que aquilo tem, ela não consegue atingir a energia do amor, porque eu acho que se você não tem o belo em você, você nunca atingiu a energia do amor. E todos nós temos que procurar o belo primeiro, eu digo sempre, né? Não por último. Há pessoas que normalmente elas primeiro veem o feio para criticar, para julgar, né? E aí depois é que talvez elas procurem o belo. Eu acho que quando você primeiro vê o belo e aí depois, talvez, se você quiser, possa olhar alguma coisa que está imperfeita, é uma boa forma de você aprender a realmente amar e se relacionar com as coisas que fazem parte da vida, né? Antes de continuar o nosso papo, Carlos, eu queria ver com o diretor que está dando uma ressonância aqui. Não sei se está dando algum problema no som, o Cal está no som, então dá uma checadinha, Cal, se está tudo em ordem, que parece que tem um eco assim, um pouquinho aberto, não sei se tem alguma porta aberta aí, para a gente ter certeza. Aliás, telespectador, vocês vão ser meus parceiros aqui na técnica. Qualquer problema de som, de vídeo, de áudio, passa o e-mail para mim, rosanabene@ig.com.br, que a gente trabalha em conjunto para esse programa cada vez estar mais coordenado, organizado, mais preparado para entrar na tua casa, não é verdade? Carlos, vamos falar um pouquinho primeiro da importância da energia de Mãe Maria no mundo atual. Depois nós vamos ter outro bloco com você, vamos falar também dos relacionamentos. Mas você recebe canalizações de Mãe Maria? Isso, desde criança. Não sei especificar a data específica. Eu sei que quando eu era criança, sempre quando eu tinha medo, aparecia a imagem dela, sorrindo. Então aquilo me acalmava. Então eu nunca tive medo. E como é que você sabia que era a Mãe Maria? Pela descrição que eu dava. Eu dei a descrição para minha mãe, e a minha mãe disse assim, não, mas isso é a santinha que nós temos lá na outra sala. Aí eu disse assim, não, mãe, ela é grande, porque ela era grande. Eu lembro que ela era grande, né? E aquela santinha era uma coisa pequena, né? Aí eu disse assim, não, mas ela é grande, mãe, do tamanho da senhora. Ela tem um manto azul claro, assim, cai por cima. E ela tem uma florzinha no pé. Eu disse, ela tem uma flor no pé. Aí depois eu não sabia que era uma entidade, mística. Que era uma entidade, né? Também eu não venho de uma família mística, né? Venho de uma família católica, normal como todo mundo. E aí surgiu a imagem desta santa, e aí ela me acompanha até hoje, né? Tanto é que eu faço o ritual todo dia 8 de dezembro da Imaculada Conceição, né? E as mensagens que vieram de criança veio numa linguagem são várias. E depois A última eu canalizei em Fátima, lá em Portugal, que foi sobre a questão da paz necessária há 2 anos atrás, né, que estava sendo muito discutida essa questão da paz. Eu acho que o ser humano ele está sempre em conflito. Eu acho que ele precisa resolver os seus conflitos para que ele possa encontrar a paz. E às vezes você não precisa resolver conflitos, às vezes você precisa apenas abandoná-los. Eu acho que o ser humano ele perde muito tempo tentando entender para poder dominar
enquanto que é muito mais fácil se ele apenas aprender a compreender as coisas, para que desta forma ele possa realmente se envolver com as coisas. Nós temos a Mãe Maria, uma das primeiras canalizações que eu tinha acho que uns 14 anos de idade, foi quando ela falou da necessidade com que a gente tem que ter de controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções, porque o verdadeiro inferno, né, entre aspas, está no céu da nossa própria mente, porque estamos sempre condicionados a alguma coisa, reativos por algum trauma vivido que a gente não compreendeu a situação. Então, quando a gente compreende, é porque nós já entendemos e já percebemos qual é o sentido daquilo. Então, a compreensão, que está ligada à compaixão, nos permite justamente atingir a razão. E amor é razão. Né? Então... Agora, as pessoas, Carlos, que nos assistem, eu sei porque hoje de manhã mesmo, eu já descobri, eu sou meio técnica aqui, o som do Carlos está com alguma coisa aberta aqui que está dando ressonância. Desculpem, telespectador, mas vocês fazem parte aqui da minha casa e a gente pode trocar direto essa ideia. Enquanto eles arrumam aqui, vem a minha pergunta intuição aqui. Controlar emoções é uma das coisas mais complicadas e difíceis hoje para o ser humano. Não só por causa da vibração da Terra, mas também pela vibração que a sociedade nos coloca, com pressões de responsabilidades, com agressões na rua, porque hoje mesmo, quando eu venho para cá, um pouquinho que você demora para virar numa esquina, a pessoa já mexe farol, buzina, fala um palavrão, e tudo isso vai meio que minando a nossa capacidade de ficar mais tranquila, mais zen, apesar que eu não dou bola, eu te confesso que ponho uma boa música no carro, e quando eu vejo a pessoa assim se distorcendo, fazendo gestos assim, eu faço assim, olha, calma, né? Sorrir. Então, além disso, né, além do trânsito, controlar emoções exige um exercício, meditação, respiração... Consciência. 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 Basicamente, tudo é consciência. O ser humano, eu digo sempre que... eu vou contar uma pequena historinha, posso? Pode. É uma bíblica, Adão e Eva, todo mundo conhece, né? Então, Deus fez aquele paraíso perfeito, ele colocou lá Adão e Eva, e ele disse que eles não podiam comer de uma determinada árvore, que era a árvore do conhecimento, que é da Cabala. Uhum. E Eva, né, ficou tentada e comeu desta maçã do conhecimento e dividiu com Adão. Por que Deus não queria que Adão e Eva comessem da maçã do conhecimento? Porque ele não queria que o ser humano tivesse o conhecimento do bem e do mal. Ele tinha que primeiro ter a consciência para poder utilizar de uma energia do bem e do mal. Então, nesse momento, todos nós, no fundo, somos um pouco Adão e um pouco Eva. Todos nós temos a inteligência e podemos utilizá-la para o lado positivo ou negativo, para o lado do bem ou do mal, de acordo com o livre-arbítrio de cada pessoa, né? Agora, muitas pessoas não têm consciência de que elas estão utilizando ou para o bem ou para o mal. Então, quando se fala em controlar as emoções, no fundo você não tem que segurar nada. Controlar as emoções não exige esforço nenhum. Aliás, tudo que exija esforço significa que você ainda não domina, porque quando você domina, você não precisa gerar nenhum tipo de esforço. Na verdade, não seria nem controlar, seria se expressar de forma mais tranquila do que agressiva. O que o ser humano tem que entender é que, assim, ele provavelmente, no seu processo evolutivo, ele viveu algumas experiências que geraram um trauma. Tá? Este trauma causou o quê? Uma desvalorização pessoal, uma baixa estima, né? Então, automaticamente, toda vez que ele não consegue dominar alguma coisa, ou ele sente que alguma coisa está atrapalhando a sua meta e o seu objetivo, no caso no trânsito, né, que vai atrasá-lo, ele tem uma reação. Então, ele se torna muito reativo, muito condicionado. Ou seja, ele não tá tendo consciência de saber utilizar a sua inteligência de forma realmente construtiva para ele próprio. Porque se ele sabe utilizar para ele próprio, ele vai saber utilizar para os outros. Então, tudo é uma questão de consciência. E o ser humano, ele tem inteligência, mas ele não tem consciência.
Então, consciência é algo a ser adquirido através das experiências que nós vamos vivendo. Mas tem gente que já nasce com uma consciência mais no caminho, vamos dizer, da retidão, no caminho mais tranquilo, no caminho mais maduro e mais sábio. E Sim, tem uns claro, que adquiram com a vivência da vida. Claro. Né? E outros que vem e vai embora e nunca entra nessa consciência, né? Nem sabe que existe. Nem sabe que existe. E acha que o que tem é também. Exatamente. Eu estava falando sobre a questão da fé hoje no rádio de manhã, na Rádio Mundial, e tem pessoas que estão confundindo até o sagrado e onde usar o sagrado. Eu tinha visto na televisão, num programa aí de notícias, um policial corrupto falando com um bandido numa favela, e dizendo que tinha feito todo um esquema para não invadirem lá o local dele, sei lá, o quadrilátero dele. Aí ele pergunta, e aí? Eles subiram? Aí, não subiram, o cara, graças a Deus. Que conceito é esse, onde você coloca o sagrado na negatividade? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que as pessoas estão precisando primeiro saber valores, Rosana, porque a nossa sociedade, e principalmente a sociedade brasileira, ela perdeu muito de questões de valores, né? Virtudes. Eu digo sempre desde criança, e em todas as minhas orações, todo dia que eu faço, eu gosto de rezar, acho que é muito gostoso orar e agradecer ao dia e tal. Eu sempre peço, Deus, permita que eu aprenda a ter virtudes divinas. Permita que eu consiga ultrapassar todas as tentações do meu ego. Permita que eu consiga ter clareza no momento da dúvida, para que eu não escolha errado perante aquilo que eu necessito para o meu processo evolutivo. Eu acho que quando nós temos essa noção de uma virtude de humildade, de perceber que não somos o Todo-Poderoso, porque também não temos que ser o Todo-Poderoso, temos que saber utilizar o Todo-Poderoso dentro de nós de forma consciente, inteligente e construtiva. E eu acho que o ser humano, ele não tem essa consciência do quanto mal ele faz para ele mesmo. Né? Porque quando Por isso a gente vê na nossa sociedade, né? Quer dizer, na nossa política aqui no Brasil. Eu estava falando com uma amiga minha ontem, eu estava falando com ela e aí eu disse assim para ela, como podemos ter uma política num país onde ostenta um poder onde na base nós temos palafita. O Brasil está com uma palafita e em cima nós temos um poder de pessoas vaidosas, pessoas que defendem só os seus interesses e não defendem os interesses da nação. Eu acho que o Brasil está precisando realmente, aliás, o mundo está precisando, mas o Brasil principalmente está precisando, porque o brasileiro ele é uma pessoa boa por natureza. Ele se tornou violento por conta da insegurança, né? É um país espiritual, eu acho que isso é uma das grandes virtudes da nossa nação. E, infelizmente, foi poluída e deturpada por uma política em que preserva o seu poder por conta de criar a miséria. Então, quer dizer, isso nos remete à monarquia. A monarquia ela era centrada numa ostentação e à volta dela ela tinha pobreza, que acabou sucumbindo à própria monarquia. Né? Voltando ao campo espiritual, para não debater sobre política, que o programa tem que ir foco no espiritual, você está dando um parâmetro. Isso é espiritual, Rosana. Então, mas voltando, nosso tempo é precioso, nós temos pouco tempo aqui, então, para você, principalmente que é especialista na parte da chacraterapia também, existe algum exercício de algum chakra onde você pode ajudar a abrir a consciência também energeticamente? É bom, assim, deixa eu te explicar um pouquinho. Você pode meditar, isso dá uma certa tranquilidade em você. Você pode aprender, nos meus cursos eu ensino, né, a canalizar energia, a posicionar, abrir os seus chakras. Mas o chakra só fica aberto e ele só desenvolve conforme a sua consciência, porque cada chakra tem uma vibração, tudo no universo é energia. O que é que as experiências nos trazem na vida? Elas nos capacitam a perceber
O que é que nós temos que aprender através daquela experiência? E automaticamente aquilo que nós vamos aprender vai se transformar em energia no nosso chakra e vai fazer com que ele se expanda. Então, ter os chakras desenvolvidos não quer dizer que você tenha que meditar ou que você tenha que ficar longe de tudo quanto é negativo e tudo quanto é ruim. Não, você tem que saber andar por todos os lugares e manter a tua luz, a tua energia, porque senão ela não é tua, você está perdendo por todo lado, vai num lugar, fica pesado, não sei. É porque você tem lugares no seu campo vibratório que você perde energia que você não sabe. Por quê? Porque aquele chakra não está bem desenvolvido. Desenvolvimento de chakras depende da qualidade da sua luz interior. E você só adquire isso realmente sabendo se comportar perante a vida, tendo padrões que estão relacionados com os padrões mais equilibrados, que tem a ver com a energia de cada consciência associada aos chakras. Nós não temos uma consciência, nós temos uma essência, que é a nossa alma. E depois nós temos várias consciências que estão sendo trabalhadas ao longo das experiências, que vão alimentar essa essência, que é a alma, para que ela possa criar uma luz. Então, no fundo, o que é a ascensão? A ascensão é quando nós ultrapassarmos tudo aquilo que nos dê peso. Então, enquanto você tiver um trauma, enquanto você tiver alguma coisa que dê peso, como uma negatividade, uma raiva, uma mágoa, um ódio, você ainda não está sabendo lidar com esta emoção. Você ainda não aprendeu a lidar com essa emoção. E você precisa. Os mestres ascensionados, como os santos, como a Santa Mãe, ela não é santa porque ela não sabe de nada. Ela é santa porque ela é muito inteligente. E ela tem consciência do bem e do mal. Ela sabe o que é realmente benéfico. Então, eu fico, às vezes, abismado com certas pessoas, assim, que, de uma certa forma, elas subestimam um pouco a inteligência dos santos e dos mestres, né? Pode ver Santo Antônio, para que é mais castigado do que ele é, pela ignorância das pessoas, porque as pessoas não têm consciência. Né? Nós estamos aqui para desenvolver qualidades, comportamentos, atitudes, forma de pensar, de sentir, que sejam divinos. E se você se descontrola e se perde nas suas emoções ou nos seus pensamentos, você tem uma atitude descontrolada, sei lá, né? Gera raiva e tal, significa que você ainda não está sabendo lidar com aquela vibração. E se você não souber lidar com aquela vibração, você não consegue evoluir. E é também dito por vários terapeutas e vários livros que a gente vê e outros palestrantes que a gente conhece, que está provado que a situação tende a se repetir na nossa vida até a gente tomar um caminho mais consciente. As experiências repetitivas significam o quê? Você tem um padrão. Todos nós viemos aqui com uma meta evolutiva. Então, o meu trabalho é a pessoa sentar lá na minha frente e eu dizer para ela qual é a meta evolutiva que ela veio fazer, qual é a consciência que ela veio trabalhar mais, qual é o karma que ela tem, o que é que ela veio resolver. Isso na tua consulta. Isso na minha consulta. Mas depois você continua a falar da sua consulta, que agora a gente vai para os comerciais e você fique ligado, daqui a pouquinho mais Carlos Florencio. O programa Dimensões está de volta e hoje nosso entrevistado é o Carlos Florencio, né, chacraterapeuta, tem o local dele de atendimento. Ele estava conversando com a gente, explicando como é a consulta dele. Carlos, sobre a tua consulta, a chacraterapia, o trabalho de energização, que é muito importante, a terceira visão que você tem de ver a aura das pessoas, que é um trabalho que você faz muito lá na Rádio Mundial. Um beijo para a diretoria da Rádio Mundial. Como funciona? A pessoa, suponhamos que esteja em depressão, né? Mas ela chega no teu consultório e já fala, eu estou em depressão, ou chega lá e nem precisa falar? Não precisa falar nada. Na minha primeira consulta, eu faço uma análise da energia da pessoa, que eu chamo de análise vibracional. A partir disso, eu vou estar vendo como está o campo vibratório dela, qual é o chakra que ela veio trabalhar mais nessa vida, quais são, que eu chamo de chakra principal, né, o primordial, os chakras essenciais que representam karmas que ela traz de vidas passadas, que ela veio resolver nessa vida. E aí eu traduzo isso tudo em conceitos, no fundo, em palavras, para que a pessoa possa entender, porque as pessoas não veem a aura, né? Então, eu traduzo essas vibrações todas para que a pessoa possa entender. Então, eu vou estar falando o quê? Como ela está, quais são os comportamentos
comportamentos, atitudes que ela precisa modificar. Eu dou exercício gravado, eu gravo toda a consulta e depois dou um exercício gravado específico que eu canalizo para cada pessoa. Cada pessoa que vai lá, ela tem o seu próprio exercício. Esse exercício consiste em quê? Em romper com mecanismos de autossabotagem que não permitem a pessoa de poder realmente evoluir no plano não só pessoal, como também espiritual, porque eu trabalho nas duas linhas, né? No plano pessoal e no plano espiritual para quem quer que eu faça esse trabalho, né? Você consegue definir quando essa energia que ela traz é presente, que ela criou essa energia nesta vida e quando ela trouxe de vidas passadas? Sim, tem padrões que são de vidas passadas e tem padrões que são do momento da pessoa. São dois tipos de leitura que eu faço em simultâneo. O que ela traz, que eu chamo de procedência. Para mim, tudo que é passado e vidas passadas são procedências da essência, da alma daquela pessoa. Ela, na procedência dela, ela viveu certas determinadas experiências e ela pode ter acumulado com isso dentro do corpo emocional ou do corpo mental ou no espiritual algum tipo de bloqueio que travou o processo evolutivo dela. Então, nesta vida é uma hipótese de ela estar se libertando desse padrão, de normalmente se sentir rejeitado, magoado, desvalorizado, que são justamente eu digo sempre que todos os padrões que geram mecanismos de autossabotagem, segundo a minha visão da minha técnica, são justamente os processos de desvalorização e baixa autoestima. Porque tudo aquilo que nos faz sentir pequeno, que gere rejeição, é a que gera karma, né? Karma pessoal, né? Aí depois tem o karma com os outros, com a comunidade e tal. Mas isso pode ter vindo, então, da própria educação e da forma que ela foi criada também. Tem digamos, a consciência pessoal e a consciência coletiva. Se ela sofreu, um abafamento dos pais, da família, sim. Então, tudo. assim, normalmente, aquilo que você está vivendo hoje, ele é uma reverberação de alguma coisa que você viveu lá no passado, nessa procedência. Então, assim, se você viveu nessa vida, uma vida em que você morreu com raiva, com indignação, com insatisfação, quando você morre, você vai lá para cima, e aí você tem que se conscientizar daquilo que não deixou você ascender. Então, aí você faz um acordo com o universo. E nesse acordo você vem para passar por experiências similares, para despertar de novo para a tua consciência cerebral desta vida aquela memória que você precisa eliminar do seu astral. Então aí você vive uma experiência similar, onde você vai novamente sentir essa rejeição para você ter a hipótese de resolver esta emoção durante essa nova vida. Certo. Se a pessoa não resolve, ela carrega de novo para uma próxima vida. Então, tudo aquilo que não está andando na vida do indivíduo, ele não está conseguindo expandir ali, existe ali um bloqueio, significa o karma da própria pessoa. E o karma a gente só resgata com consciência. Não adianta fazer ritualzinho, não adianta acender vela se você tem que tomar consciência. Né? Você tem que tomar consciência, Rosana. Não existe evolução espiritual sem tomada de consciência. Tomada de consciência. Não existe. Porque senão é querer enganar o universo. É achar Deus burro. É teatro. É teatro. E o teatro tem... E não existe. Então, não dá para você fazer de conta. A gente faz de conta. As pessoas fazem de conta. Elas encenam coisas. Mas tem que vibrar em você. Porque é a tua vibração que o universo faz a leitura. E não a partir de uma peça de teatro que você está criando. E, Carlos, então nós temos a energia que a gente traz de vidas passadas, encarnações passadas. Nós temos aquela energia que eu desenvolvi, talvez pela família criada, sistema educacional, sociedade que foi criada. Mas isso tudo tem a ver com o padrão. Tem a ver com o padrão. E tem também uma energia que a gente traz na genética, nas nossas células, dos nossos familiares? Tudo. Você tem tudo. Tem dentro da parte da... Você escolhe aquela família porque aquela família tem um padrão vibracional que tem a ver com um padrão vibracional seu. Você ali vai ter que aprender a tolerância, ou a flexibilidade, ou a paciência. Você vai ter que aprender a perdoar, a aceitar. Tem alguma coisa ali que você vai precisar aprender naquela família. Ela tem a ver com um padrão seu. Nós, geneticamente, o ser humano, ele sempre vem ser melhor do que os pais. Astrologicamente, uma criança que nasce hoje, ela já é mais evoluída do que os próprios pais. Então, já existe uma cobrança, entre aspas, né,
que o universo não nos cobra, ele nos permite. E aí, de nós sermos melhores. Então, claro, que tudo aquilo que você vê de errado na sua família, no fundo, você já fez igual numa vida passada. Você escolheu aquela família para você agora ver o filme como se você estivesse assistindo. Você já não é mais o personagem, você agora está na plateia. E aí, por isso que, às vezes, a gente rejeita um pai ou rejeita uma mãe ou alguém da nossa família, porque a gente não concorda com a forma como eles vivem. Mas para você julgar alguém, você já foi igual àquela pessoa. Você já teve aquela atitude, você já teve aquele comportamento. Por quê? Porque faz parte do seu processo evolutivo você perceber e saber lidar com todo tipo de comportamento e atitude, forma de pensar e de sentir. Então, isso é a consciência. Então, não existe o certo e o errado para o universo. Não existe o bom e o mal para o universo. Existe consciência. Você utiliza ela de forma construtiva ou destrutiva. Agora, o próprio universo, ele destrói planetas, né, para reconstruir novas galáxias. Então, existe essa constante necessidade de nós estarmos nos transformando perante as experiências da vida. Então, se não, por exemplo, você vive um processo numa vida passada onde você gerou um trauma. Nesta vida, você vai passar por uma experiência igual, esse trauma vai vir para a sua consciência de novo, para você tentar resolver. Se você gerar um karma de novo, aí você aciona um mecanismo reativo e condicionado. Você fica preso, e aí então as experiências se tornam repetitivas, até você assumir uma nova atitude, um novo comportamento, não despertar mais aquela emoção, né, aprender a controlar. Isso eu faço facilmente nos exercícios que eu dou gravado para cada paciente meu. E de bloqueio também, né, porque eu me especializei em retirar os mecanismos que interferem na pessoa, da pessoa de expandir a sua consciência, dela poder realmente evoluir, não só no plano pessoal, mas também espiritual. Carlos, trabalho em cima do karma, no fundo, né? Deixa eu interferir um pouquinho aqui sobre relacionamentos, né? Nós estamos no nosso último bloco e você trouxe que gostaria de falar também sobre os relacionamentos hoje, principalmente os relacionamentos amorosos e como se encontram hoje essa troca, né, de amor. O que é o amor verdadeiro entre duas pessoas em termos, pode ser familiares ou em termos de casais, né? Vamos começar pelos casais, que eu acho que hoje as pessoas com que a gente vive, convive, eu principalmente faço muito consultoria de eventos e participo ativamente em todas as áreas, eu vejo que as pessoas estão muito sem paciência. E a frase que mais se escuta hoje é: eu não preciso disso. Muita gente fala assim: eu não preciso disso. Eu sou um homem dependente, eu sou uma mulher dependente, eu não preciso disso. Fala não preciso disso o quê? Do amor? Fala um pouquinho sobre a relação hoje e a importância eu acho que dessa troca. Você só compreende a vida quando você consegue, quando você está a favor da própria vida. E estar a favor da própria vida é você amar a vida. Para amar não exige esforço nenhum. É uma permissão. Eu digo sempre que amor eu me permito amar. Então, não existe esforço nenhum. Toda pessoa que gosta de alguma coisa, ela só gosta porque ela tem uma capacidade, pode ser grande ou pequena, de amar, né? Agora, o grande problema das pessoas é que elas estão presas no plexo solar, na boca do estômago, ou seja, no ego. Elas amam por um interesse. Elas têm só interesse. O ser humano, aliás, só se movimenta por interesse, né? Porque se não tiver interesse nenhum, ele não sai dali onde ele está, né? Então, eles são basicamente interesseiros. Eu vou casar com essa mulher por quê? Porque eu tenho interesse em ter uma mulher. Porque socialmente todo mundo tem uma pessoa do lado. Quem não tem, meu Deus, solteirão, meu Deus, solteirona, não sei o que, tal. Então, eu quero ter filhos porque eu tenho interesse de perpetuar a espécie, eu tenho interesse de viver uma experiência de ser pai, de ser mãe. Então, existe sempre o interesse. Agora, a nossa sociedade, ela ficou muito voltada, as pessoas ficaram muito voltadas para o interesse pessoal. E aí elas perderam a capacidade de realmente amar. Porque se as pessoas não dão aquilo que elas querem, elas rejeitam as pessoas. Então, elas não sabem realmente amar, porque passa-se por esse processo de interesse ou de uma necessidade de preencher alguma deficiência que a própria pessoa tem. Ou seja, eu quero uma pessoa para eu namorar porque eu me sinto muito só. Entendeu? Se você se sente só, você já tem um problema que é você não saber estar com você mesmo. E se você não sabe estar com você mesmo, você não sabe estar com ninguém.
Você faz de conta que sabe estar com os outros, né? Então, aí quando você sabe estar com você, nesse momento, você aprendeu a amar e aceitar você. Não existe para o universo, só existem 3 fases do amor. Amor pessoal, amor incondicional e amor universal. Não existe amor pessoal, amor a 2, amor incondicional e amor universal. Não existe isso. Deus não instituiu que para amar a gente tem que casar ou morar com alguém ou sair a tirar colo com uma outra pessoa. Você não precisa. Amar é um estado de espírito. Você ama a vida, ama você e ama as coisas como elas são incondicionalmente, ou seja, não há condições para que eu ame isso. Eu aceito isso como é. Por que existe o amor incondicional? Porque se eu não puser condições, eu estou permitindo ao aceitar aquilo, que eu possa trocar, aprender para adquirir compreensão e sabedoria. Aí eu vou perceber que tudo na vida tem uma razão e um sentido. Amor é perceber que cada coisa tem uma razão e um sentido. Por isso é que existe. E se existe, é uma manifestação de uma criação divina, né? na sua grande complexidade. E o ser humano, então, ele tem que aprender a aceitar as coisas para que ele possa compreendê-las, para adquirir sabedoria. E é isso que é consciência, né? E é uma coisa, eu acho importante, para complementar o pensamento do Carlos, tive algumas vezes com o Roberto Chiniachik, e eu concordo muito com o que o Roberto fala, que é nas diferenças de um casal, entre homem e mulher, quando você casa, que são pessoas completamente diferentes, criação diferente, às vezes até cultura diferente, né? Vamos dizer, até vidas passadas completamente diferentes. Mas nas diferenças você amadurece tanto você quanto a pessoa. Porque tem que ter essa troca, né? Rosana, primeiro a gente tem que pontuar as coisas. Um homem, a nossa alma ela é andrógena, mas a gente reencarna aqui vivendo um aspecto mais masculino ou um aspecto mais feminino no plano físico. Hoje em dia nós temos mulheres que são mais homens do que muitos homens. E hoje em dia nós temos homens que são muito mais mulheres do que muitas mulheres. Então, quer dizer, não depende, porque a alma ela é andrógena. Você, para entrar nesse planeta, você precisa de um sexo. E esse sexo é apenas para perpetuar a espécie, porque o nosso corpo pertence à Mãe Terra, a uma consciência chamada Mãe Terra. Só que nós temos uma pequena centelha divina evolutiva, que é de consciência. Então, conforme nós vamos evoluindo e tendo consciência, é que nós vamos, digamos, chegando mais próximos de Deus. E dentro dessa nossa concepção de homem e mulher são diferentes. Então, por serem diferentes, a diferença atrai, porque no fundo a mulher aprende com o homem a ter um pouco mais de razão pelas coisas, ser menos emotiva. O homem aprende a sentir um pouco mais. O homem gosta da conquista, a mulher gosta de ser conquistada. A mulher mima, o homem protege. Então, esse côncavo e convexo, ele só se une quando a gente consegue realmente viver sem pôr condições. Agora, eu digo sempre para as mulheres, se você quiser que um homem tenha uma atitude feminina, você deveria namorar uma outra mulher, porque o homem vai ter uma atitude masculina e é diferente. As mulheres têm a mania de querer que os homens pensem e sintam e se comportem como uma mulher. E eles não vão fazer isso, porque é uma outra energia. Os conceitos do amor feminino são baseados numa energia feminina. E ela tem que aprender que o homem é diferente e que ela tem que ver que a forma como ele ama é diferente. Ela tem que aceitar isso. A forma que ele se expressa também. Completamente diferente. E pelo lado da diferente. mulher também. O homem tem que ver que a mulher se expressa diferente. E eles se expressam diferente. Eu acho que isso é uma das consciências. Homem, quando ama, quando está bem, ele não fala nada. Já está resolvido. Porque o homem resolve as coisas. E está resolvido, ficou resolvido. Um dia ele vai questionar e quando ele questionar, ele vai trocar. Entende? Agora, a mulher não. A mulher precisa todo dia você dizer que você gosta dela, porque senão ela acha que tem alguma coisa errado. Mas é por insegurança dela própria. E isso desgasta os relacionamentos, porque, olha, eu vou te contar uma história. Um casal português, que você sabe que eu dou consultas também lá em Portugal, uma senhora, ela veio fazer consulta comigo e tal, não sei o quê. Bem, fui desvendar o mistério, porque o problema do relacionamento deles era, um dia ele deixou de trazer um docinho para ela.
sabe? E ela começou a achar que ele tinha uma outra mulher, que ele já não gostava dela. Começou no achismo, porque a mulher adora ficar nesse achismo. E, de repente, passaram-se 10 anos e eles já estavam se divorciando. E aí eu disse assim para ela, foi quando ela veio fazer consulta comigo, eu disse assim, pergunta para ele o que é que houve. Não fica achando, pergunta. E ela foi em casa e perguntou. Quando ela perguntou, ele disse, minha mulher, mas apenas a paragem, né, a parada do autocarro, do ônibus, mudou de lugar e aí então já não tinha mais a pastelaria ali, que eu, enquanto esperava, eu comia um e trazia um para você. Por conta daquilo, ela criou uma história de 10 anos. Carlos. Então, há que tomar cuidado com esses padrões que podem realmente interferir em você saber amar. Há que perguntar, há que falar, há que comunicar, para que a gente possa realmente trocar numa relação com as outras pessoas. Com simplicidade. Eu acho que todo mundo quer ser amado. Quem não quer ser amado? Ninguém gosta de ser rejeitado. Eu acho que você tem que amar e aceitar você como você é. Os outros não são obrigados a amar e aceitar você como você é. Nem Deus consegue isso. Você não tem que agradar todo mundo, senão você vai ficar uma pessoa solícita demais, maternal, e aí os outros não vão te valorizar. Você vai achar que tem alguma coisa errada. Tem que ter um equilíbrio. Carlos, muito obrigada pela participação. Ficou aí seu endereço, seu contato, seu site. E continue aí pesquisando e viajando por Europa toda, como você faz, como consultor e terapeuta, viu? Muito obrigada pela participação. Obrigado. Gente, nosso tempo passou muito rápido, mas eu quero deixar um grande beijo. Lembrando vocês que liguem aí para o canal de São Paulo, no 30 32 1282, que nós estamos aí próximos do Encontro Dimensões, hein? Quero te ver lá participar das nossas horas, nossas entrevistas, suas perguntas, ao vivo, num grande local bem bacana, bem confortável. Quero te ver no Encontro Dimensões. Até o próximo. Lembre-se que o amor realmente é a melhor religião. Até!